Boa tarde, meu nome é Fabrício Paingambré. Vou falar sobre o controle químico de doenças do grão de bico, Cicer ariethnum. O grão de bico é da ordem Fábalas, família Fabaceae, gênero Cicer, subfamília Papilionoidae, tribo Cicereae. A planta do grão de bico, ela é originária do sudeste da Turquia. É uma leguminosa seca, pertencente à família Fabaceae, e classificada como uma herbácea anual. Suas sementes contêm fibras, proteínas, vitaminas, carboidratos e sais minerais. Hoje são utilizados principalmente para alimentação humana, animal, agindo como um suplemento em necessidades déficits em proteína vegetal. O Brasil hoje apresenta um consumo muito limitado dessa leguminosa, devido ao alto custo que é praticado, e em consequência da ausência de sua produção também. Originalmente, ela é presente nas culturas asiáticas e árabes, e é a segunda mais consumida no mundo, que hoje em dia é uma aposta no agronegócio. No Brasil, a produção nacional não atende toda a demanda da cadeia, por isso ainda importamos em cerca de 8 mil toneladas anualmente, tanto do México quanto da Argentina. O produtor que opta pelo cultivo do grão de bico, hoje vai encontrar poucas barreiras no plantio, pois a cultura exige baixo nível de água e se adapta muito bem quando encontra períodos de chuva no início da plantação, e também ela resiste muito à seca na hora da colheita. E é uma cultivar de fácil manejo, torna seu plantio barato e viável para o produtor, e seu valor comercial pode chegar ao dobro de algumas leguminosas, usando feijão como exemplo. A produção e o consumo dessa leguminosa, na sua maioria, nos países em desenvolvimento, estão concentrados. Por exemplo, na Índia, oeste da Ásia, norte de África, sudoeste europeu e Centro-América. Fiz um levantamento aqui sobre a área colhida e produtividade no mundo. Eu fiz sobre 2018, que é produtividade e produção mundial do grão de bico, foram 14.564.000 hectares, em torno de 1 tonelada por hectare de produção e 14.776.827 toneladas, respectivamente. No Brasil, se produzem 2 mil hectares de grão de bico. É pouco, visto o tamanho da produção de outras culturas, né? E, por isso, o Brasil ainda não possui uma autossuficiência na produção do grão de bico. Hoje, no Brasil, as principais regiões produtoras são Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas e Bahia. Aqui no Brasil, nós trabalhamos hoje em dia com 2 tipos de cultivos, que é o irrigado e o sequeiro, né? Que no primeiro caso, o irrigado é mais comum no Mato Grosso, o sequeiro é mais comum no Mato Grosso e o custo de produção é menor, e a produtividade fica em torno de 1.500 a 2.500 quilos por hectare. Já no sistema com irrigação, que é feito melhor em Goiás, Minas e Bahia, os custos da produção são um pouco maiores, mas consegue-se atingir uma marca de 2.500 quilos a 3.000 quilos por hectare. O Brasil interno também é favorável, o mercado interno também é favorável. Até o ano passado, o Brasil importou uma média anual de 8 mil toneladas do grão de bico, que dá para atender o mercado nacional, onde o consumo não é muito alto. Hoje em dia, estima-se que cada habitante brasileiro consuma uma porção de 40 gramas por ano de grão de bico. Então, se for ver em vista das outras coisas, comparando com a carne, o arroz e o feijão, por exemplo, é insignificante, né? É muito pouco. Aí do lado eu pus uma lista, né? Que a Índia lidera o ranking de produção mundial do grão e que o Brasil, por incrível que pareça, não aparece nem perto da classificação dos 10 maiores produtores. Aí temos a Índia, a Austrália, Turquia, Rússia, Estados Unidos, Etiópia, Mianmar, México, Paquistão e Canadá. Sobre o controle clínico das doenças, foram encontrados 12 produtos registrados, 20 doenças no total, 10 fungos, 2 bactérias e 7 nematóides. Eu escolhi essas 3 doenças que são consideradas hoje as principais doenças da cultura, que são a mancha castanha, mofo cinzento e queima de as costas. Aí na foto abaixo a gente pode ver o sintoma típico da queima das costas, que é a redução do tamanho das plantas, né? Parece um encarquilhamento da planta, a planta fica muito fraca, começa a morrer, e dá para ver nitidamente aí
a diferença com a planta saudável. Ascoquita, tá? Ascoquita, mancha de queima de ascoquita, tá bom? Ah, sim, perdão. Ascoquita. Aqui temos doenças registradas no cultivo do grão de bico, né? São 14 doenças com seus agentes causais: queima das coquitas, mancha castanha, as antracnoses, o oídio, nematóide das galhas, podridão de raiz, mancha preta, nematóide das lesões, tombamento, mofo cinzento, ferrugem, murcha de fusarium, queima bacteriana, clorose apical, nematóide espiralado, nematóide de cisto do grão de bico, heterodera rose, meloidoginose, nematóide das galhas, mancha bacteriana. Aqui, um pouco dos produtos registrados para as doenças da cultura do grão de bico, né? Aqui, para queima das cóquitas, Tenaz 250, que é um triazol, para a mancha castanha, o Orquestra, que é carboxamida mais estrobilurina, Pantraquinose Amistar, que é estrobilurina mais triazol, o Comet, que é estrobilurina, o Scoreflex, que é triazol, são 2 triazóis, na verdade, o Acros, que é estrobilurina, isoftanolitrila e triazol. Para o ídio, o Cúmulus, que é o enxofre, proteína orgânico. Para a podridão das raízes, eu não consegui achar nada, nenhum produto registrado. E para mancha preta, encontrei o Orquestra, que é carboxamida mais estrobilurina. O tombamento também não consegui achar. Para o mofo cinzento, o Aprove, que é fenildipidilamina mais benzimidazol, e o fluozinam, que é o fluozinam. Para ferrugem, o Amistar Top, que é estrobilurina mais triazol, e o Comet, que é estrobilurina. Para o nematóide das galhas, nematóide das lesões, murcha de funsário, queima bacteriana, clorose apical, e nematóides e esses outros, eu não consegui achar nenhum produto registrado, né? A gente sabe que tem a doença, mas não encontrei nenhum registro de produtos para eles. Vou falar sobre a podridão das raízes. É um fungo muito importante que ataca a cultura do grão de bico. O ataque desses fungos inicia-se logo no começo do desenvolvimento da cultura, mais ou menos desde a emergência das plantas. Os sintomas ficam mais evidentes a partir da sua floração, né, onde a cultura apresenta uma maior área foliar e vai se tornando mais exigente em água e nutrientes para formar seus grãos. Inicia-se um amarelecimento e morte das plantas, um aspecto mais seco, uma cor de palha, que na imagem do lado aí podemos ver, a seca prematura da planta, né, devido à podridão da raiz, vai secando mesmo, vai morrendo. Elas manifestam sintomas bem isoladamente, ou também agrupados, podem ser em forma de reboleiros, como podemos ver na figura 2, né? Dá para ver nitidamente a diferença. As plantas ficam murchas, podendo ou não tombar, as raízes secam e a região do colo apresenta-se muito necrosadas. As plantas maiores podem perder o vigor, pode dar uma paralisada no crescimento, acaba murchando e secando. A planta pode emitir novas raízes acima da região necrosada e também consegue se recuperar. Como o fungo tem uma colonização localizada, o sistema vascular da planta não fica alterado como na murcha do fusarium. Para essa doença não existiu, eu não encontrei nenhum produto registrado, né, no Agrofit, mas eu quis trazer ela aqui, pois ela é uma doença muito importante para a cultura. Nas pesquisas que eu fiz, ela reduz drasticamente a produção do grão de bico, e o controle dessas doenças tem sido muito difícil, devido a ela ter muita variabilidade genética e uma ampla gama de hospedeiros, né, do patógeno. O mofo cinzento, o fungo causa umas manchas encharcadas e escuras no colo, ao nível do solo, que estende-se pela raiz principal, produzindo uma podridão cortical, a qual se desenvolve um micélio branco. Apresenta também um crescimento micelial branco, que é semelhante a uns fiozinhos de algodão, sobre a superfície do colo e também da raiz necrosada. Aí na imagem do lado a gente pode ver bem esse micélio, né, que algumas vezes pode verificar pequenas bolinhas marrons claros, que são os escleróides. Também junto ao crescimento do fungo no colo da planta doente. Nesse micélio desenvolve-se um grande número de esclerócitos de cor parda, semelhantes a umas sementes de mostarda, dando de exemplo. Após isso, o fungo causa apodrecimento da região do colo das plantas, o que resulta no amarelecimento progressivo e ocasiona também a seca das folhas.
Encontrei 2 produtos registrados para o controle do mofo cinzento, que é o Aprove, que é fluozinam mais benzimidazol. Ele é sistêmico e de contato. Aí tem a dosagem e volume de cauda. E as aplicações são feitas nos inícios de sintomas e é repetida com intervalo de 10 dias. E se realiza no máximo 3 aplicações por ciclo. E o fluozinam da Nortox, fluozinam, né, que é um produto sistêmico, com as dosagens também, e é aplicado logo no início do florescimento. E faz 1 ou 2 aplicações de cada 7 a 10 dias. Aí está a bula dos produtos, do Aprove e do fluozinam. E queima das cópita. É um fungo transmitido por sementes e é favorecido por uma alta umidade relativa do ar. E por isso ele tem pouca importância no caso de lavouras que ficam na região centro-oeste, ao contrário já da região sul, onde pode se tornar a produção limitante. As lesões ocorrem frequentemente nas folhas e vagens. Nas folhas, as manchas são pequenas, podem ter em torno de 2 a 5 centímetros de diâmetro e podem ser também arredondadas ou irregulares. Tem um aspecto zonado e com coloração cinzenta no centro e margens mais claras. Na imagem ao lado aí a gente pode ver bem esse sintoma, né? Principalmente as manchas zonadas aí, ó, dá para ver bem. Às vezes é possível observar também os pequeninos, né? Que são os pontinhos pretos do patógeno. Quando a infecção ocorre nas vagens, formam-se uns campos escuros, pode atingir as sementes, enquanto nas vagens mais velhas observa apenas aparecimentos pequeninos. Na figura 5 aí podemos ver bem esses campos aí na vagem. Eu achei um produto registrado para ele, que é o Tenaz 250, que é um triazol sistêmico, e a época da aplicação deles é uma aplicação foliar, é uma aplicação preventiva, a ocorrência da doença ou no início dos primeiros sintomas. Se reaplica com intervalo de 15 dias, se for necessário. Utilizar a maior dose em condições climáticas favoráveis em áreas com histórico de maior incidência e severidade da doença. Aí está a bula do Tenaz, né, com fungicida, triazol. E as conclusões, um total de 20 doenças registradas, que eu vi no Agrofit, no manual de fito. 11 doenças não possuem registro de produtos e 12 produtos registrados. Os grupos químicos são 8 grupos químicos, que é estrobilurina, triazol, o inorgânico, que é enxofre, fenilpiridilamina, fenilpiridilamina mais benzimidazol, carboxamida mais estrobilurina mais triazol, estrobilurina mais isoftalonil mais triazol. Aqui eu coloquei errei, 2 de sistêmico mais contato, 1 de contato apenas e 5 produtos sistêmicos. Essa foi a literatura consultada para o trabalho. E é isso aí, obrigado a todos. Caiu a internet aqui, aí eu tô aqui no 3G do celular. Me chamou a atenção 2 situações na tua apresentação, Fabrício. E aí uma espécie que eu nunca tinha visto de Heterodera, rose, né? Mas ignorância deve ser minha. Eu achei interessante isso, uma espécie que é típica de grão de bico. E me chamou a atenção você, quando colocou de moléculas para controle de grão de bico, 2 patógenos que não ocorrem em grão de bico, que são de feijão. Eu fiquei pensando, então Coletótricum lindemontiano e Uromyces appendiculatus. Até eu fui checar agora no site e você foi salvo pelo gongo, né? Ainda bem que caiu a internet aqui para mim, para eu não conseguir descobrir, porque eu ia colocar o nome científico, né, do grão de bico, e ele vai dizer todos os fungos. E aí provavelmente ele não vai aparecer Coletótricum lindemontiano, que isso é de feijão, e não de grão de bico, embora eles sejam da mesma família botânica. Em algumas apresentações também eu vi coisas muito próximas, que me parece que durante a busca de vocês, alguma coisa do mecanismo de busca lá do Agrofit puxa dados da hospedeira mais importante ligada à planta. Então tem que tomar cuidado sobre isso, né? Por isso a história de checar, de saber usar o Fare Rosnell,
saber usar esse novo site que eu coloquei aqui para vocês, ao invés, que é um similar do Index Fungora, só que o Index é só de fungo. E esse do NCBA que eu coloquei para vocês, sobre o nome válido, né, que você tem do patógeno, que é para vírus, funciona também, vocês vão encontrar o nome correto. E para planta, nome de planta, de todos os organismos, nome de uma mosca, de um animal, tudo funciona ali. A gente fez a gente checou. E aí, essas uromices eu nem considero como sendo importante para a cultura do grande bico. A murcha de fusário, né? Fusário como si só é um patógeno muito importante para as culturas, soja, feijão, vocês vão encontrar milho, né? E aí vocês vão ter espécies diferentes de fusário. E fusário, ele tem, dentre outras ações de infecção no hospedeiro, de ataque vascular. Então, não necessariamente ele só causa podridão radicular. Então, ele é esse complexo que vem do caule até o colo, até o sistema radicular. E, normalmente, fusário, macrofomina, o que a gente chama de grupos de fungos de solo, eles estão associados a algum tipo de estresse que a lavoura está sofrendo. Então, se você tem compactação, se você tem desbalanço nutricional, se você tem algum tipo de veranicos, né, uma questão de ambiente, né, um momento de muita seca, né, um mês inteiro. Esse ano não foi um ano com veranico, né? Então, pelo menos aqui na região, né, me perdoem em outras regiões. Vocês vão encontrar esses patógenos com uma incidência nessas culturas. E aí eu vou ainda mais além. Não só fusário, então quando a gente fala de condições de campo, acho que foi na apresentação a primeira apresentação, que foi de algodão, da Ellen, ela mencionou alguma coisa sobre interação de complexos de nematóide com fusário. Então, às vezes, você tem mais de uma interação, né? Nesse caso, ela tinha falado de nematóide, fazia uma perfuração, né, na raiz, e aí o fusário entrava. É um distúrbio provocado por uma associação de dois agentes. Então, não é uma regra proporcional, tá? Então, toda vez que você tiver, por exemplo, fusário, mofo branco, macrofomina numa planta, não necessariamente vai aumentar a doença sempre. Se você tiver os 3, se você tiver só 2, se você tiver só 1. Porque uma doença, cada patógeno, ele tem uma interação, né? O ambiente, o hospedeiro e o patógeno. E aí a gente falou lá no ciclo das relações patógeno-hospedeiro, tempo, o homem e todas as questões que a gente colocou para essa doença ocorrer. Então, às vezes, numas interações, você tem lá macrofomina, fusário e esclerotínia. Ele tem uma doença X. Sem esclerotínia, a doença pode aumentar ou pode reduzir. Então, não existe uma regra de 3 sobre complexos de doenças. Sempre, quanto mais patógeno, maior são os danos, né? A gente já ia falar que doença, né? A gente está viciado nesse tema. Mas a gente está falando dos danos e perdas, né? Não é perca, é perda. Então, você pode ter associações que aumentem a doença ou associações que reduzam a doença também, tá? Então, não existe uma regra e não é isso. Tem ferrugem asiática na parte aérea, beleza. Então, significa que a perda na soja vai aumentar se tiver murcha de fusário? Então, pode aumentar, pode seguir essa lógica, como pode reduzir também, tá? Essas associações. A internet acabou de voltar aqui. Que mais que eu ia falar? Professor, Pode falar. eu vi aqui o coletótipo que o senhor falou, tá? Abriu o Agrofit aqui no celular. Tem ele aqui sim. Achou? Acho aí, tá aqui. Linda Cícero. Multiain. Cícero. Massa. Agora acho que a internet vai voltar aqui. Vamos ver os dois. Então o coletótipo está correto. Vamos ver a ferrugem. Deixa eu ver aqui, coletótipo. Aqui não apareceu. No Farerosna como doença
do Cícero. Não tem, e Uromyces também não é registrado como hospedeiro de grão de bico, sabe? Deixa eu ver, Uromyces, tem aqui, Uromyces fabia, Uromyces striatus, Uromyces phaseoli, mas o Uromyces listado lá, talvez também seja erro do site, tá? Do Agrofit também, que a gente já detectou que tem erro no Agrofit. Mas também não encontrei nem apendiculatos. Dentre os fungos de Cícero o gênero, então ele vai me dar todas as espécies de grão de bico. Ou, né, espécies de plantas pertencentes ao gênero Cícero é o gênero. Então, Depois, se eu quiser, professor, eu tirei um print aqui, eu te mando. Tá com erro mesmo, porque eu abri uma vez e uma apareceu, e na outra não. Tanto o Lindy Muchacho aqui e o Apendiculatus. Tem os dois aqui. Aí eu vou corrigir e te mandar. Beleza, beleza. E aí, se vocês, por exemplo, para fungo, eu sei dizer para vocês, quando eu quero saber se um determinado agente, como esse caso, Coletótimo lindemontiano, é agente causal de grão de bico, né? Porque ele é famoso para feijão, só sem feijão. E Uromyces apendiculatus, ele é famoso como agente causal de ferrugem de feijão, e não para grão de bico. Era só essa questão para chamar a atenção de vocês, para que vocês, no futuro, quando vocês tiverem que falar sobre doenças das culturas, que vocês saibam reportar e que ninguém, né, tanto ninguém diga que você está com táxon, ensinei vocês, né, o nome de um táxon incorreto, ou de um agente causal que não é, e questionar também as vias, né, às vezes dá bug nesses sites, ou seja, você tem algo que é um balizador para você fazer receituário agronômico, e às vezes ele tem informações que não são confiáveis, né? Enfim, aí não cabe a gente. Mas é importante que você saiba, na dúvida, descobrir aonde a questão dos erros e essas questões que envolvem a atividade de vocês. Então, como é que está vocês? Vocês querem... Eu queria falar sobre doenças de hortaliças. A gente tem a aula da semana que vem, né? A gente pode usar a aula da semana que vem e falar sobre elas. Acho que vocês já estão cansados, já vai dar 4 horas. E hoje a gente finaliza os seminários. E eu fiz, como eu falei para vocês, as chamadas de todos os dias. E hoje, né, eu vi que estavam presentes o Daniel Sena, a Daniele Fernanda, o Denilson, a Eduarda, o Fabrício Paim e a Ellen, o Jefferson não, o João Vitor Cambréia, a Jussara, a Larissa, a Marcela, Marcelo Alcântara Gonçalves, Sérgio, a Suzana, Thalita, Thiago Mazon e Vitória Canuto. Alguém não foi chamado? Beleza. E aí eu vou fazer por exemplo, vou dar uma nota de 0 a 1 na média final. Professor, acho que o senhor não falou o meu, não. Eu falei, Thiago Gomes. Thiago Gomes. Tá aqui. E aí eu vou dar uma nota para a participação de quem teve acima, né? Você sabe que presença não é cobrada no sistema EAD, mas quem se esforçou para estar em todas as aulas vai receber, acho que a Thalita, ela só teve uma aula que não veio, a Vitória veio em todas as aulas, já tem 1 ponto na média, tá, Vitória? E aí vai ser proporcional, né? São 1, 2, 3, os encontros síncronos, né? Então, quem veio em todos vai ter essa adição da média final de participação, como a gente já combinou no início da disciplina. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre doença das hortaliças, é uma aula bastante longa, e aí vamos ver o que a gente consegue cumprir desses 2 propósitos. Então, a gente cumpriu com algumas aulas, né? E, na verdade, eu aproveitei um pouco do que vocês apresentavam das doenças das grandes culturas,
e também de outras, né, que a gente discutiu também, foram usados como pano de fundo dos seminários para a gente poder falar sobre questões de manejo. Mas, na verdade, como o propósito do segmento de Fito 2, ele envolve... Está aqui, Marcelo, eu coloquei presença para você também. Também presença. Envolve essas questões, então é uma coisa muito ampla e tem muita coisa mesmo a se estudar a respeito de cada grupo, então é com a prática. Se vocês estão trabalhando agora nos seus estágios, muitos de vocês estão fazendo seus estágios, aproveitem para se tornarem especialistas, estudem, leiam com profundidade, né? Não valorizem mais um diploma de um papel, né, do que o conhecimento. O conhecimento é muito mais importante do que um pedaço de papel em que vai estar escrito que vocês vão ser engenheiros agrônomos ou não. Tá? Então, isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Tá? E aí, na semana que vem, a gente continua, então, eu finalizo a aula de hoje, falo sobre doenças das hortaliças e dou feedback sobre as notas, e aí a gente vai tratando de como finalizar a disciplina, tá? Beleza? Quem tiver alguma coisa, estou à disposição. Fora o contrário, daí vocês podem sair do grupo. Beleza. Até mais, pessoal.